Sou a Maria. Então, é... qual que é o seu nome? Maria, eu sou a Maria. Obrigada, Maria. Imagina, desculpa só a confusão. Aqui são ajustes técnicos para a gente ter acesso. Só quero falar também que eu estou super feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Tenho certeza que a Sueli também ficou como eu, que quero participar, quero ler os textos, é nossa vontade de aprender, de participar, mas a gente entende perfeitamente, viu, Hector? Eu sei que vocês têm 1000 atribuições, 1000 tarefas, 1000 problemas, e que eu sei que a Sueli também entende perfeitamente todo o processo, viu? O importante, na verdade, para mim, é estar aqui junto com vocês e bebendo desse conhecimento, da experiência e prática que vocês estão vivenciando, entendeu? É uma forma de nós podermos estar juntos, tá bom? Eu acho que o Hector não está escutando, mas obrigada pelas palavras, viu, Rosângela? A gente repassa com certeza. A Sueli, tenho certeza que ela também. Tenho certeza disso. Sim, ela Eu estava também concordando queria aqui. falar uma coisinha. Sim. Boa noite para todos. Então, um convite, como nós temos o texto, mesmo nós que não conseguimos, né, que só demos uma olhada por cima, que a gente tem um compromisso agora, no final de semana, já estimulados, pegar o texto, porque até vai facilitar, né, a aula vai facilitar o nosso adentramento nesse texto, tá? Então, era isso. Certo. Pessoal, obrigada, viu, pela contribuição de vocês. A gente entende, vamos todos nos ajustando aí para, né, todo mundo conseguir participar e aproveitar ao máximo. A gente vai começar com a mística, que o pessoal aqui separou com muito cuidado. Eu vou começar com a leitura de um poema, Liberdade, do Marighella, e em seguida eu continuo também a exibição do conteúdo preparado, tá? Liberdade. Não ficarei tão só no campo da arte e, ânimo firme, sobranceiro e forte. Tudo farei por ti, para exaltar-te serenamente, alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te dominadora, em férvido transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, não me exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome. E que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Viva Marighella! Quero que você não morre. Quieto. Entra, cara. Vai, porra. Quieto, filho da puta. Não, peraí. Ajoelha, caralho. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios Atenção. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior.
para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella, atenção, atenção, atenção. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado. É o que é, assim foi escrito. Mate o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, e eu morrer em vão, lese louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés, moro. Marighella. Reaja revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revela, a sina de um rebelde, ó meu. Pousou lutar, amou a raça, honrou a causa, que adotou o aplauso, é pra Carlos poucos. Marighella. Revolução no Brasil tem um nome, veja um homem, sei que é ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. A fome grita horrível a todo ouvido insensível que evita escutar. Acredita lutar, quanto custa lidar. A cidade chama a vida, diz vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor. Clara, meu eterno amor, sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez água como um cão, sábio como um monge, de reflexo. De longe homem complexo, sim, confesso que iria ver Davi matar Golias. Nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, o povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bambá. Não se faz revolução sem um fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem um nome. Carlos Marighella. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Marighella, nessa noite de São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma. Atenção, 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 atenção. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Não pretendo nada, nem flores, louvores, triunfos, nada de nada, somente um protesto, uma brecha no muro, e fazer ecoar, com voz surda que seja, e sem outro valor, o que se esconde no peito.
no fundo da alma de milhões de sufocados, algo por onde possa filtrar o pensamento, a ideia que puseram no cárcere. A passagem subiu, o leite acabou, a criança morreu, a carne sumiu, o IPM prendeu, o DOPS torturou, o deputado cedeu, a linha dura vetou, a censura proibiu, o governo entregou, o desemprego cresceu, a carestia aumentou, o Nordeste encolheu, o país resvalou. Tudo dó, tudo dó, tudo dó. Em todo o país repercute o tom de uma nota só. Viva Marighella! Que bacana, né? Nossa, parabéns, Guilherme. Tá. Boa noite, companheiros, companheiras. Bem-vindos e bem-vindas a essa nossa quarta aula. Com esse exemplo vivo, vigente, do companheiro Marighella, nós recebemos hoje a nosso camarada Márcio Farias, grande amigo, parceiro, um jovem intelectual, vocês vão ver a qualidade dele aí. Márcio, nós vamos a fazer uma aula de 45, 60 minutos com você, apresentando suas ideias, né? Depois a gente vai fazer um momento de distribuição dos companheiros e das companheiras em salas, que vão ser abertas automaticamente. Vocês vão ser encaminhados só a aceitar, vão estar em uma sala por espaço de uns 10 minutinhos. A ideia dessa sala é vocês colocarem suas opiniões, suas dúvidas, suas observações sobre o conteúdo que o Márcio vai trazer. Automaticamente, após esse tempo, a gente vai voltar para essa nossa sala principal. Vocês vão ter que escolher uma pessoa, um companheiro ou uma companheira, para fazer uma relatoria do que foi colocado naquela sala dividida, certo? Naquela sala mais pequena, menor. E então vamos ter pelo menos uns 4 minutos, 5 minutos para escutar vocês nessa plenária, e Márcio vai ter também uns 10, 15 minutos para dar uma devolutiva do que vão ser as questões que os companheiros e as companheiras vão trazer, certo? Essa vai ser a nossa dinâmica de hoje. Então, Márcio, eu te apresentei tantas vezes que não sei como te apresentar, então peço para você se apresentar aí, meu amigo, e começar com sua exposição. Obrigado. Salve, companheiro Hector, salve Maria, da hora reencontrá-los. E prazer, gente, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Sempre, quando o Hector me manda mensagem, praticamente uma convocação, nunca vou dizer não. É um companheiro que eu tenho bastante estima e a gente nos últimos anos tem feito algumas coisas juntos, isso é um motivo de bastante alegria para mim. E prazer conhecê-los nessa noite para discutirmos nós e o marxismo. Eu estudo o pensamento social brasileiro muito provocado por uma formação que eu fiz no Realidade Brasileira, um curso importante aí dos movimentos sociais, há mais de 10 anos, e desde então eu tenho me dedicado ao estudo do pensamento social brasileiro com ênfases, né? A primeira ênfase que eu tive no estudo sobre o pensamento social brasileiro foi o estudo do Clóvis Moura, um dos intelectuais mais importantes, os intelectuais brasileiros mais importantes. E nos últimos anos venho me dedicando ao Florestan, então serão pontos que eu vou tentar aí abordar ao longo da nossa conversa. Particularmente nos últimos tempos, né, eu sou psicólogo de formação e estudo psicologia social, e nos últimos 2, 3 anos eu venho me dedicando também ao estudo da psicologia marxista, né, na América Latina, mas especialmente no Brasil. Então, se possível, aí no finalzinho eu tento trazer um pouquinho dessas discussões aí para vocês também. Então, como é que vai ser a coisa aqui para a nossa conversa hoje, bem concretamente? No primeiro momento eu vou tentar fazer uma exposição mais panorâmica
né, tentar aí fazer uma síntese dessa avenida chamada Marxismo e Brasil, porque é uma escola forte, né, do marxismo. Então, vou tentar fazer uma leitura mais panorâmica e, no segundo momento, eu vou tentar me adentrar um pouco no Florestan, mais especificamente, no texto que a gente discutiu, mas também tentando fazer uma abordagem mais geral da obra do Florestan e as contribuições daquele que eu considero um dos mais importantes marxistas brasileiros e que mais nos provocou a entender a nossa relação com a teoria social crítica oriunda da Europa, mas que lida a partir da realidade brasileira, frutificou e tem muito a nos ajudar nos enfrentamentos da luta social. Pode ser? Até porque, se não for dessa forma, ferrou, né? Foi como eu armei. Bom, gente, combinado, Márcio. Bom, seguinte, vamos lá. Datações são Bom, estou lidando com companheiras e companheiros que são também professores, professoras, educadores de forma geral, e a gente, às vezes, sistematiza formas de trocar ideias, né, com os nossos parceiros e parceiras de diálogo, e que o esquematismo, em alguns momentos, ele ajuda, né, numa primeira introdução, mas ele, em alguns momentos, também faz escapar alguns temas, alguns aspectos. Então, já estou também fazendo a meia-culpa aqui das certas falhas que ocorrerão aqui na minha exposição. Eu fiz uma sistematização aqui, inclusive, eu depois vou até tentar fazer uma sistematização mais complexa em texto, aqui eu acho que... mas eu estou assumindo uma sistematização minha em relação à história do marxismo no Brasil, obviamente que influenciado por muita gente que escreve sobre, mas eu fui captando um monte de coisa e tentando fazer uma organização da coisa, tá? E nesse sentido, em certa medida, a gente pode cravar que 1922 é um marco para o marxismo no Brasil. Então, nós estamos na efeméride, na antessala do centenário de uma sistematização, de uma organização mais sistemática da relação do Brasil com o marxismo. E a criação do Partido Comunista aqui no Brasil é uma referência, é inescapável. A referência entre os primeiros passos do marxismo no Brasil estão muito conectados com o surgimento do PC brasileiro. E 22 é a marca, né? 22 é a marca para o PC brasileiro, 22 é a marca para o modernismo de forma geral, é o centenário, 1922 é o centenário da independência, e o Brasil ali está se havendo consigo mesmo, né? Está se havendo com uma identidade nacional, tentando se haver com um passado colonial, escravista, de uma herança agrária que conformava a nossa estrutura social como um todo. E, nesse sentido, o 22 é um marco, uma virada, e é nesse contexto, e não é por acaso que é nesse contexto que o PC e o marxismo mais sistematizado emergem na realidade brasileira. Os primeiros anos do PC, e a gente pode caracterizar nesse sentido como uma primeira fase do marxismo brasileiro, ele é um marxismo de uma natureza até original, ainda que carente de uma leitura mais aprofundada, digamos, dos textos clássicos do marxismo, né? Uma leitura mais sistemática, por exemplo, da própria obra do Marx. Se tinha uma leitura no Brasil muito fragmentada da obra de Marx, isso não é uma realidade tão somente brasileira, mas no caso brasileiro isso se efetiva na história. Poucos leitores, né, diretos de Marx, com raras exceções, uma leitura direta da obra. A leitura de Marx muitas vezes era feita a partir de intermediações, ou, em raríssimas circunstâncias, uma leitura de Marx no original, né? Nós tínhamos uma leitura indireta a partir das pessoas que tinham acesso à leitura em francês ou em espanhol, né? Nós temos uma primeira investida em Marx, fragmentada, indireta, e quando uma leitura mais direta da obra de Marx, nós não tivemos uma leitura na língua original.
Isso não necessariamente, para aquele contexto, isso cria certos embaraços, mas, de toda forma, há uma originalidade, né, no marxismo brasileiro, que pode ser sistematizado na figura de três grandes nomes, né, do ponto de vista teórico daquele período, de uma primeira década do marxismo no Brasil, né, entre a década de 20. Otávio Brandão, Astrogildo Pereira e Leôncio Bausmann. Figuras importantíssimas, né, da fundação do PC brasileiro. Pessoalmente, eu tenho bastante afinidade e afeição pela produção do Leôncio Bausmann. Leôncio Bausmann é um intelectual marxista brasileiro, né, dessa quadra histórica, e ele tem uma produção bastante original, ainda que o avanço dos estudos na obra de Marx e, posteriormente, um certo avanço do marxismo coloque a obra dele como uma obra datada, mas História Sincera da República e História e Consciência são textos muito relevantes e que formaram gerações de intelectuais brasileiros numa leitura crítica da formação social brasileira. Veja, nós estávamos em um período em que o Brasil, de fato, se propunha a uma leitura de uma identidade nacional e as leituras estavam em disputa, né? O modernismo sintetiza as frações das classes, sobretudo das elites, disputando um projeto de Brasil. Nós temos muitos modernismos, né? Nós temos o próprio modernismo sudestino, em especial paulista, ele tem tensões internas, né, de disputa de uma interpretação nacional. E é interessante que do modernismo reverbera no pensamento social brasileiro, a partir de 30 em especial, mas antes já havia todo um movimento, né, em torno de uma ideia de um Brasil sintético, de equilíbrio de antagonismo, de um processo, de uma população miscigenada, e que essa miscigenação configurava uma identidade nacional. E esse é um texto, e isso desdobra no pensamento social brasileiro de maneira direta e explícita em Gilberto Freire, mas indireta e tacitamente em textos como de Sérgio Buarque e, em alguma medida, do próprio Caio Prado Júnior, que depois a gente vai discutir, comparece num elo crítico da história do marxismo brasileiro. Mas uma ideia, ainda que divergissem essas interpretações, né, da década de 30 sobre a formação social brasileira, todos eles comungam de uma ideia de povo que pressupõe uma identidade mestiça, ou que as contradições, né, de raça não tinham tensionamentos na formação social brasileira, de uma maneira mais geral. Óbvio que a ênfase do Gilberto Freire é a mais destacada para essa discussão. Não é o único nesse debate, né? É um espírito do tempo. Ele é uma ênfase que a gente vai encontrar nas artes visuais, que a gente vai encontrar na literatura. É um período muito denso, né, de muitas nuances, e que a gente, infelizmente, não vai poder aqui recompor na sua complexidade. A gente vai trazer notas. Nesse sentido, História Sincera da República, do Leôncio Bausmann, é um texto destoante, né? É um texto destoante. Ele apontava para ficções das relações sociais, apontava para contradições de classes já fundadas, por exemplo, na escravidão. Obviamente que não com a densidade teórica que isso ganhará posteriormente, mas essa primeira fase, portanto, do PCB, a gente pode sintetizar como a primeira fase do marxismo organizado e sistematizado no Brasil, que tem em Otávio Brandão, Leôncio Bausmann e Astrogildo Pereira, talvez as suas figuras de maior proeminência. Eu destaco dessas figuras todas, no campo teórico, o Leôncio Bausmann, sobretudo com as suas contribuições com os livros História Sincera da República, são 4 volumes, e um outro livro chamado História e Consciência.
Então, essa seria uma primeira fase bastante original do marxismo no Brasil, a partir da instituição do Partido Comunista. Uma segunda fase, ela já se dá diante de desígnios daquilo que foram os agitados anos 30. Revolução Burguesa. Esse é um debate encarniçado no pensamento social brasileiro, hein? Houve ou não houve uma Revolução Burguesa no Brasil? O fato é que 30 é um marco. 1930 é um marco. O pensamento desenvolvimentista, né, Celso Furtado, turma ligada a CEPAL, vão caracterizar esse período, né, como o início do processo de ampliação da industrialização, da urbanização, né, das substituições das importações. O fato é que Getúlio Vargas é um colosso na nossa história, né? 30, 37, as intentonas comunistas, a década de 40, período de ouro do Partido Comunista no Brasil. Esses influxos, eles têm também desdobramentos internacionais, né? As reviravoltas nas internacionais comunistas, a chegada de Stalin ao poder, o processo assim entendido como da russificação, né, dos PCs mundo afora, e o sexto congresso, né, do Partido Comunista Russo, e as teses sobre os países coloniais e semicoloniais. Essas teses são muito marcantes, né, para a história do marxismo no Brasil, porque elas também serão pontos a serem absorvidos teórico e taticamente. A partir da década de 40, de maneira mais sistemática, o tema da Revolução Brasileira entra no radar do marxismo brasileiro. E entra no radar exigindo uma caracterização da formação social brasileira. A década de 40, portanto, aponta, de um lado, para uma necessária discussão sobre os caminhos da Revolução Brasileira, e isso se apresenta de maneira mais sistematizada nesse período. Lembrando, 30, Vargas, 35, a intentona comunista, 37, a ditadura do Estado Novo. Esse novo rearranjo, né, das relações sociais no Brasil, e nesse sentido uma complexidade do PC, interna e externamente, vão desdobrar numa caracterização que talvez terá na figura de Nelson Werneck Sodré uma sistematização mais organizada, uma janela. Nelson Werneck Sodré é um vulto no pensamento brasileiro. Escreveu muito sobre muita coisa. Escreveu sobre a história militar, escreveu sobre a literatura, mas também escreveu sobre a Revolução Brasileira. Muito se fala, e nossa ênfase nesse momento vai ser sobre a caracterização da Revolução Brasileira, mas ele não é cantor de uma nota, de uma música só. É autor também de densidade teórica e algumas das suas discussões me parecem ainda hoje muito pertinentes, com correções de rotas necessárias, né? Como qualquer obra que perece, né, a passagem do tempo, mas, sobretudo, a discussão sobre a história militar no Brasil e a discussão sobre literatura me parecem ainda arranjos bastante inventivos, né?
do Nelson Werneck Sodré e de contribuições ainda muito sui generis por uma devida caracterização da formação social brasileira. No caso do debate da caracterização da Revolução Brasileira, esse é um tema de maior ênfase na recuperação do autor, principalmente por ele ter sido talvez o que sistematizou a ideia da assim entendida etapa, das etapas para a Revolução no Brasil. Ou seja, ao caracterizar um Brasil de natureza predominantemente agrária, do ponto de vista da sua estrutura, e esse agrarismo com uma conformação social que remeteria a uma estrutura feudal, dada a forma, a forma como se apresenta a estrutura de produção, as relações de poder, a conformação de classe dessa estrutura agrária, ela exigiria, portanto, né, da vanguarda brasileira, um passo atrás para dar um passo na frente, uma espécie de valsa, né? Você dá um passo atrás e vai para frente. A etapa seria de consolidação do capitalismo brasileiro, né? De uma modernização da realidade brasileira. E esse estágio ele precisaria se operar diante de um acordo tácito com a burguesia nacional, que, ao se efetivar na história, teria, por uma natureza endêmica do capitalismo brasileiro, um anti-imperialismo como uma determinação. A leitura a aposta era que, ao desenvolver uma burguesia brasileira, ela precisaria desenvolver o seu nacionalismo, porque um dos grandes entraves de um processo de expansão de uma modernização brasileira tinha a ver com os impactos de uma relação imperialista. Portanto, cabia ao PC cumprir as etapas desse grande acordão nacional. Mas veja, a própria década de 40 ela é mais complexa, né, que o PC. É o primeiro momento que o marxismo também já começa a ter mais ramificações. Nós temos uma cultura trotskista nascendo nesse período também. E a figura do Mário Pedrosa ela é uma figura muito importante nesse contexto. É preciso que se diga, antes de falar do Mário Pedrosa, do trotskismo no Brasil, que o PC, na época, década de 40, ele era um polo aglutinador. Uma referência que nós teríamos do qual era o impacto proporcional do PC na época é o que foi o PT, ou em alguma medida ainda é o PT. Uma referência aglutinadora. Referência aglutinadora não quer dizer que todo mundo é orgânico, que as teses estão explícitas para o conjunto das pessoas que têm nessa referência um horizonte. No limite, o marxismo ainda não havia ganhado densidade teórica que ele ganhará no Brasil posteriormente. Ainda era alguma coisa meio de uma sensibilidade diante das desigualdades sociais. Esse é o PC de Marighella. Esse é o PC de Jorge Amado.
Esse é o PC de Tarsila do Amaral. Esse é o PC de Portinari. E tantas outras e outros atores sociais do período que, organicamente ou indiretamente, estão ligados ao PC. E essa ligação com o PC, ela também se dá pela influência do PC, digamos, numa política cultural. O PC tinha muita influência em semanários, revistas de crítica. Portanto, ele era esse grande polo aglutinador de um sentimento de injustiça social e de crítica à sociedade brasileira. Do ponto de vista teórico, nós vivíamos, portanto, a síntese da etapa, né? O Werneck Cedré é talvez a sua principal referência. E haviam emergências de maiores... de outras correntes que começam também a ganhar densidade na realidade brasileira. Também não é uma exclusividade brasileira, o trotskismo na América Latina ganha muita força a partir da década de 40. Ganha força, primeiro, por uma questão muito objetiva, né? O Trotsky se exila no México, que é onde ele é assassinado. E não só a chegada, mas o assassinato de Trotsky também são pontos, né, já dos primeiros ruídos em torno, né, de uma crítica ao stalinismo. E nesse sentido, o trotskismo também ganha as suas primeiras páginas na história do marxismo brasileiro nesse período. Mário Pedrosa talvez é o grande nome desse trotskismo brasileiro. Mas veja, Antônio Cândido, Florestan Fernandes vão ter nessas referências trotskistas, né, de aglutinação política trotskistas, as suas primeiras jornadas de luta. Essa é a segunda fase, né? Então, percebe, nós já temos, portanto, diante de um processo de complexificação política e que começa a ter uma maior densidade teórica. O tema da Revolução Brasileira e a caracterização de um Brasil também já se apresentam de maneira mais sistematizada. É preciso que se diga nesse momento, mas depois a gente volta nessa discussão, a contra-hegemonia no interior do próprio PC, porque essa ideia das etapas ela é discutida e questionada por um outro vulto do pensamento social brasileiro chamado Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, nessa época, já escreveu Evolução Política do Brasil, História Econômica e Formação do Brasil Contemporâneo. Ou seja, ele já é o Caio Prado. Nesse inteirinho, entre década de 40 e década de 50, ele já é o Caio Prado. Ele talvez não tivesse o peso político que ele vai ter depois, né? Mas ele já é o Caio Prado Júnior. As ideias de contraposição no interior do próprio partido, de que o Brasil não necessariamente precisaria de uma etapa para a modernização, na medida em que o Brasil já nasce numa divisão internacional do trabalho com uma tipicidade, já estava colocado. A tese do Caio Prado Júnior, portanto, já era de que o Brasil, portanto, não nascia capitalista, mas um capitalismo típico, né, nessa divisão internacional do trabalho. Um empreendimento de produção de bens primários para consumo na metrópole. Um entreposto comercial. A década de 40 a 50, portanto, é uma década cuja originalidade do marxismo brasileiro ganha
etapas sobressalentes. Na América Latina como um todo, você vai ter correlatos disso, por exemplo, no Peru, talvez, Mariátegui, o importante Mariátegui. Bom, e essa é uma segunda fase. Uma terceira fase, ela opera a partir de um marco. Existem dois grandes marcos, no meu modo de entender, da formação da particularidade do capitalismo latino-americano, né? Como um todo. Primeiro, a Revolução Haitiana, é um ponto. Diria três, mas acho que com maior densidade, dois, mas três. Revolução Mexicana, e não é por acaso que Trotsky vai parar no México, né? Uma aventura, ele olhou para o mapa e falou, vou seguir, né? A Revolução Mexicana, ela tem uma importância intelectual na América Latina, né? Política e intelectual na América Latina sem precedentes. Mas o vulto maior é necessariamente a Revolução Cubana. Cuba, na década de 60, reorganiza, né, o fluxo. Reorganiza o fluxo nacional e internacional. Lembremos que em 56, em Marighella é fruto desse processo. 56 tem o Congresso, o 20º Congresso da União Soviética e as revelações do crime de Stalin. Na Europa, isso é um bololô. A Europa entra numa crise sem precedentes, talvez não tenha se recuperado até hoje desse processo de 1956. Há um fim do horizonte revolucionário na própria Europa. E a Revolução Cubana, somado China, independências africanas, Vietnã e a luta contra o racismo nos Estados Unidos, reconfigura uma geopolítica da luta social, do horizonte revolucionário. Novas questões entram para a luta social mundial nesse período. E o Brasil, como a América Latina, com as suas derivações, vive um processo de ebulição que foi os impactos, né, desses processos todos, em especial da Revolução Cubana, e vem a ditadura militar. A ditadura militar, ela coloca um paradoxo no processo, né, de uma tentativa, né, de um Brasil que, de fato, agora caminhava economicamente por uma massiva industrialização, urbanização, e, nesse sentido, as lutas pelas garantias, né, de direitos sociais mais amplos. As lutas sociais do campo ganham muita força nesse período, né? As ligas camponesas, o debate da educação pública, né? Somos educadoras e educadores, o debate da educação pública, o Florestan está muito envolvido com esse debate, Anísio Teixeira, Paulo Freire, educação da classe trabalhadora, educação dos campesinos, agora numa perspectiva crítica, né? Educação popular, ela já existia desde a década de 30, mas num caráter bastante tecnicista. Uma educação popular crítica, nesse período também avança, e aí um espectro ronda o imperialismo, Cuba, né? E aí vem um processo acachapante, né, das ditaduras, e contraditoriamente, olha que interessante esse processo, o marxismo brasileiro, ele se vê limitado politicamente, né? O PC é colocado na ilegalidade, há erros bom, vocês vão assistir o filme do Marighella, quem ainda não assistiu, e quem conhece mais essa história também, de vocês sabem bastante, há toda uma discussão dos erros, né? Dos influxos do PC nesse período, há uma divisão do PC, inclusive, né? Tem um racha, né? PC e PC do B,
Então você tem o PCB e o PCdoB nesse período. 2 partidos comunistas no mesmo país. E o solavanco que foi a ditadura. Sobretudo a partir de 68, com a AI-5. Nesse período, portanto, você tem uma expansão econômica, uma expansão da classe trabalhadora, mas os seus instrumentos políticos estão impedidos de se organizar. Muitos exílios, muitas mortes, muitas perseguições. As tentativas de luta armada, muito influenciado pelo debate, né, do foquismo, os focos de rebeldia armada, e aí Marighella é uma das expressões desse processo, as derrotas e uma reconfiguração do marxismo. Nesse momento, o marxismo no Brasil, sejam por questões políticas, ou seja, pela revisão dos seus erros, né, das táticas e da estratégia, o impacto do que foi 56. Marighella também é fruto de 56, não no filme, mas no documentário. Quem já assistiu o documentário sobre Marighella vai lembrar, e tem as biografias contam bastante sobre isso, o que representou 56, a revelação dos crimes de Stalin para o Marighella, para toda uma geração, que apostava os seus sonhos da sua rebeldia e de restauração de uma dignidade de justiça social na União Soviética. Bom, as derrotas se acumulam. E a partir da década de 70, o marxismo, por uma série de questões, passa num longo processo de renovação teórica. Nós temos nesse momento, de um lado, uma penetração de perspectivas teóricas que até hoje fazem referência no marxismo brasileiro. Começamos a ler como nunca Gramsci, começamos a ler como nunca Lukács, começamos a ler Althusser, paramos e voltamos agora. Tem uma volta do Althusser, no campo, sobretudo, da ciência política e do direito, mas uma volta forte do Althusser. A Escola de Frankfurt. E antes disso, na década de 60, nós temos a famosa escola da USP de estudos sobre o capital, os seminários do capital. Uma turma de intelectuais, de jovens intelectuais, que vão fazer uma leitura sistemática do capital. Arthur Gianotti é um jovem professor da USP, formado, né, entre USP e na França, que quer dizer a mesma coisa, porque a França, a USP é uma sucursal francesa. Você não pode falar um jesuí que o pessoal da USP começa... falou jesuí! É uma coisa impressionante, assim. É uma escola francesa, né? Os seus primeiros professores eram franceses, as aulas eram em francês. E a turma começa a estudar o capital. É uma turma que, no primeiro momento, tem uma preocupação teórica, não tem uma ligação política. Obviamente que essa separação, muitas vezes, é arbitrária, porque tinham várias figuras que orbitavam em partidos ou movimentos sociais, mas, estritamente, o estudo é um estudo do capital de maneira bastante preocupada com uma leitura teórica. Dali, tem um monte de gente que até hoje a gente lê, gosta, alguns a gente não gosta, uns a gente odeia com paixão. O Arthur Gianotti, falecido recentemente, a gente tem questões com ele, né? Fundador do PSDB, enfim, né? Se liga ao PSDB. Mas tem figuras como Fernando Henrique Cardoso, esse a gente odeia de paixão. Ottaviani, Michel Lovy, Robert Schwarz, Emília Viotti da Costa, Emi Sader. Então, formou uma turma que impactou e renovou, de fato, o marxismo no Brasil. É muito da hora, assistam, tá no YouTube.
recentemente, há uns 5 anos atrás, a Boitempo começou o relançamento do Capital direto do original. Só para eu ter uma referência, eu já sei que eu estou bem perto do fim. Já estourei, não, né? Fala que não. Não, ainda não estourou. Fechou. Mas estou tipo assim, 50 minutos, né? Quase. É porque assim, a gente começou, era umas 7h20, 7h40. Ah, então tá suave, estou em 40. Tô nos 40, eu 20. Tá, fechou. Tá bom. Mano, a Boitempo, 2012, 13, 14, ela começou a relançar o Capital, né, traduzido direto do alemão, e ela reuniu, né, no lançamento do livro 1 do Capital, no Sesc Pinheiros, e isso tá gravado e está no YouTube, a turma dos seminários do Capital, né? E aí tem uma mesa bem interessante, tem até uma treta, né? O professor da Unicamp, me escapa o nome dele agora, é uma figura, brigando com o Gianotti, nas diferenças se explicitando ali. Era professor e aluno, mas mesma idade praticamente, e depois o curso das décadas posteriores também, cada um seguiu caminhos distintos e o bicho pegou. Mas a fala que mais me chama a atenção desses seminários que estão disponíveis, né, no YouTube, no canal da Boitempo, é a fala do Roberto Schwartz, crítico literário, né, um dos grandes críticos literários brasileiros, e que depois essa fala dele está vertida num livro, com a fala dele e dos demais participantes, chamado Nós que Amávamos o Capital. Porque ele fala assim, a gente começou a ler o Capital para entender o Brasil melhor. E aí chegou uma hora que a gente estava diante de um dilema. Ou a gente abandonava o Brasil e ficava com o Capital, porque aquele livro abstrato, difícil de enfrentar, que não tinha nada a ver com o Brasil, ou nós abandonávamos o Capital e ficávamos com o Brasil. Essa foi... Mas depois de enfrentar o primeiro impacto, que é, de fato, a leitura do Capital, a primeira leitura, ela é assim, desestimulante. É um livro difícil mesmo, né? Um livro que exige uma concentração, um esforço teórico que não é pequeno. Mas dali derivou-se leituras muito originais sobre o Brasil. Nesse momento, a gente começa a caracterizar melhor, por exemplo, o capitalismo brasileiro a partir de uma categoria que é muito cara até hoje, capitalismo dependente. Essa é uma discussão fruto desse debate da década de 60, 70. E ele é um debate disputado. A categoria dependência é um debate encarniçado. Volto a falar, não é só Brasil, né? Ali o marxismo na América Latina ganha muita densidade. No México esse debate é caro. Os próprios brasileiros que depois no exílio, né, vão forjar com outros intelectuais latino-americanos o debate da teoria da dependência. Mas podem observar que nesse período, portanto, a gente tenta caracterizar melhor o capitalismo brasileiro a partir de uma categoria e, portanto, a particularidade brasileira, tendo a dependência como um grande marco. As ênfases vão ser distintas. Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Ottaviani, Florestan Fernandes. ênfases distintas, mas um diálogo, do meu ponto de vista. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Favaretto, com outra distinção para o debate da dependência. Mesmo os não marxistas, né? A CEPAL, Celso Furtado, vão ter uma caracterização sobre esse capitalismo que a estrutura agrária e a industrial vão ter caminhos diferentes do processo das etapas do desenvolvimento do capitalismo na Europa, nos capitais centrais. Qual que é a conjugação entre a estrutura agrária e a industrialização?
Como que se caracteriza essa relação do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da forma como se dá? Se dão as relações sociais, a acumulação, a caracterização da elite brasileira. Isso é fruto dessa discussão. Bom, depois disso vem uma renovação, década de 60, 70, e de um lado, o capital, ao se afirmar, ele cria a sua negação, né? Ou sua potencial negação. O operário disse não. 78, década de 80, as greves sindicais e a fundação do partido. Veja, o PCB já não é mais a referência para o conjunto da classe. Seja pelo processo de demonização, o marcatismo brasileiro, né, da ditadura, mas também por erros, né, das estratégias que foi fazendo com que a classe trabalhadora, ao emergir, ela precisasse criar o seu próprio instrumento. Um partido de muitas tendências, Partido dos Trabalhadores, muita gente lá dentro, muita gente mesmo, muitas perspectivas. O horizonte era socialista, mas uma discussão muito variada no interior, é um partido de frentes, ainda hoje, em alguma medida. E o marxismo, nesse período, ele estava num longo processo de renovação. Na crítica literária, Robert Schwartz comparece como um grande e importante intelectual. Na caracterização do capitalismo brasileiro, nós temos José Chazin e a interpretação do capitalismo brasileiro, a via colonial do capitalismo brasileiro. Você tem, de um lado, e o Chazin, ele é um leitor do Lukács, do Mesários, mas ele é um autor, digamos, que tem voos próprios, né? Mas numa tradição lukáciana. Gramsci comparece, por exemplo, na figura de Carlos Nelson Coutinho. Tem um texto clássico do Carlos Nelson Coutinho desse período chamado Democracia como Valor Universal. E o debate da via prussiana do capitalismo brasileiro. E a gente passou na década de 90, bom, conhecemos a história, né? Tomamos uma derrota acachapante, né? As lutas sociais da década de 80 culminaram na Constituição Federal Cidadã, portanto, você tem uma Constituição social-democrata, o horizonte social-democrata, mas veio o deserto neoliberal da década de 90, uma derrota acachapante, fim da União Soviética, e o marxismo recolhido a uma coisa, quase um dinossauro, né? Isso no mundo, não foi diferente no Brasil. Então, ele se recolheu para a academia, predominantemente. Na década de 90, o marxismo é muito acadêmico. Dali, desse período, pouca coisa teórica de consistência, além da gente ficar lendo Lukács, Gramsci, ler o Capital no original, mas daquele período, o destaque é dado à intervenção do Ricardo Antunes, que é uma intervenção nacional, mas que ganha rumores internacionais. Ricardo Antunes apresenta a tese do adeus ao trabalho, porque a década de 90 era o fim do mundo, né? O pessoal aqui organiza uma revista chamada Fim do Mundo. A década de 90 virou o fim do mundo, fim do trabalho, fim da história, fim dos Estados-nações. Quando a TIM chegou no Brasil, ela tinha uma propaganda que falava do mundo sem fronteiras, né? Não, o mundo agora acabaram as fronteiras, acabou tudo, né? O triunfo do capitalismo. Inclusive o fim do trabalho, né? Então, o Ricardo Antunes vai perguntar, Deus ao trabalho? A ideia, já Deus ao trabalho, questiona, olha, o capitalismo mudou, beleza, mas o trabalho está reconfigurado, não é mais o trabalho operário tal como o Marx viu, o século XX viu, mas não dá para falar que acabou o trabalho. A luta de classe permanece como um horizonte. Talvez tenha sido o grande vulto da década desses últimos anos, né, na década de 90.
E o ano 2000 é um ano... são períodos em que a gente começa a ter uma expansão editorial, não só universitária, mas agora os estudos universitários da década de 90 desdobram nos anos 2000 nas publicações. Muita editora, né? Expressão Popular, Boitempo. Começa uma publicação sem fim de Marx no original, Lukács no original, Gramsci no original. E é o período que nós estamos. E aí é o desafio, né? Porque a gente está pós-graduados em Marx, mas e nós e o marxismo? Aí eu vou correr, eu sei que eu extrapolei meu tempo, mas eu vou roubar 10 minutos aqui para a discussão da provocação do Florestan Fernandes, né, que vocês vão acompanhar aí na leitura agora. Florestan Fernandes é uma força da classe trabalhadora brasileira. Um típico filho da classe. Filho de mãe solteira. A gente começou com Racionais, né? Tem uma música do Racionais que eles falam: família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. É a história do Florestan Fernandes. Trabalha desde os 6 anos de idade, não consegue terminar o ensino formal naquilo que seria a idade correta, volta a estudar depois no que seria equivalente hoje ao EJA, mas um titã. Tem uma relação muito ambígua com a família, né, que a mãe dele trabalhava. Uma das famílias, a mãe dele, dentre outros empregos, foi empregada doméstica, e uma das casas que ela trabalhou era a família Bresser Pereira. Essa mesmo, do ex-ministro, o professor da GV, intelectual ainda hoje, né, de bastante proa. Ele trabalhou na família Bresser, a mãe dele foi empregada nessa casa, e a família Bresser Pereira adota o Florestan Fernandes por um período, e ali ele tem contato com a cultura ilustrada das elites paulistanas, né? Esse processo tem as suas ranhuras, rupturas. Florestan volta para a casa da mãe, enfim, tem um longo processo do Florestan, garçom, fazia estudos no que seria equivalente ao EJA, né, os estudos madureza, e começa a trabalhar como vendedor de insumos farmacêuticos, e é nesse contexto que, de forma muito geral, ele sonhava em entrar na universidade para fazer engenharia química, foi parar na sociologia. Tem uma passagem da história do Florestan que é fantástica. O Florestan estudava demais, ele trabalhava e estudava, né? Aulas em francês, teve que aprender francês na marra. E aí, ele estudou a noite toda para fazer a prova do Roger Bastides. E aí, ele estudou e falou: mano, eu vou mandar muito bem nessa prova. Estudei pra caramba. E ele tira 4. Puta, ele falou: mano, eu tô ferrado para estudar nessa universidade. Esses caras ficam o dia inteiro estudando, eu trabalho, mano. E aí, quem conta é o Antônio Cândido. Ele estabeleceu um método de estudo monástico. Ele estudava assim, escovando os dentes. Exagero, mas ele estava o tempo inteiro tentando compensar o seu desnível, né, em relação aos demais, né, as elites paulistanas estudando na USP. E o resumo da ópera é: Florestan Fernandes tem um primeiro momento de estudos, ele é teoricamente ligado ao trotskismo, mas politicamente ligado ao trotskismo. Inclusive, ele é um dos... Como ele aprendeu francês, ele é um dos responsáveis pela tradução do Introdução à Crítica da Economia Política. Ainda hoje, uma tradução bastante relevante, a Expressão Popular, inclusive, se referenda nela, tem um prefácio dele fantástico. Mas ele passa a dominar o cânone das ciências sociais. Ele lê Durkheim como poucos, ele lê a Escola de Chicago como poucos, ele lê tudo como poucos e começa a introduzir uma série de estudos. O primeiro de estudos, tem uns estudos que ele faz de natureza antropológica sobre primeira infância, educação, né, as trocinhas do Bom Retiro, mas o primeiro ciclo do Florestan Fernandes, mais sistemático, é o estudo sobre
sociedades indígenas, em especial os tupinambás. Organização social dos tupinambás e a função da guerra entre os tupinambás. Então, tem uma primeira quadra de estudos de Florestan sobre esse tema. A década de 50, a década de 60, é Florestan Fernandes estudando as relações raciais no Brasil. Havia a ideia do mito da democracia racial brasileira e que a raça não comparecia como uma variável política e social de desigualdade. Florestan e seus alunos avançam nessa discussão, mostrando que, muito pelo contrário, a raça era um elemento fundamental da reprodução da exploração no Brasil. Negros e brancos de São Paulo, o negro no mundo dos brancos e o clássico, a integração dos negros na sociedade de classes. Florestan Fernandes, até a década de 60, como a gente viu à esquerda, ele até apostava num ciclo de modernização. Ele estava apostando fundamentalmente num ciclo em que seria possível algumas reformas de base. Reforma agrária, reforma da educação. O golpe foi uma pá de cal num certo democratismo radical do Florestan. Pouco depois foi posto no exílio, e ali você tem uma radicalização profunda do Florestan. Fora do Brasil, e depois quando ele volta, ele sai do Brasil em 69, volta em 72, e lê como poucos o Lenin, sobretudo o Lenin, de um texto que o Lenin faz no início do século XX sobre a estrutura, sobre a economia russa, né, a estrutura agrária na Rússia. É um texto muito caro para o Lenin, para o Clóvis Moura, para o Florestan Fernandes. É sexta-feira, gente, já está tudo começando a misturar. E daí, companheirada, ele escreve o monumental A Revolução Burguesa no Brasil, que é um volume 2 do Integração do Negro na Sociedade de Classe. Ali, ele conforma uma compreensão da caracterização da forma como a classe se deu no Brasil, na integração do negro na sociedade de classe. No Revolução Burguesa no Brasil, ele se atenta para a formação da burguesia nacional, as instituições criadas pela burguesia para a manutenção do poder. A derivação, portanto, veja como que é um volume 1, volume 2. Num primeiro, uma precisa caracterização daquilo que ele depois vai chamar metaforicamente sobre os de baixo, a luta dos de baixo para se integrar, e, no segundo momento, a caracterização das elites nacionais, as suas instituições, a forma como ela foi se estruturando. Qual que é a síntese do Florestan Fernandes para essa discussão? Veja, a burguesia nacional ela é uma burguesia de natureza autocrática, violenta, para garantir a sua dominação e a sua forma de exploração. Ela, inclusive, atua sempre empregando o método de uma contra-revolução preventiva. Como ela tem medo daquilo que cheira a povo, ela não tem uma natureza necessariamente nacional, ela tem um temor profundo, né, de tudo que cheira a povo. Ela não gosta de povo. O Paulo Guedes, ele sintetiza uma ideia das elites nacionais. Tudo que cheira a povo precisa ser massacrado. Termina agora, companheiro, prometo. Nesse sentido, companheira, os de baixo, como ele chamava, ao lutarem por pleitos de cidadania e de dignidade social, sempre se depararão com um muro quase intransponível da intransigência das elites. Portanto, qualquer avanço da luta social, ela sempre vai ser, independente do nível de consciência da luta, da disputa que está colocada. O último golpe que a gente tomou é uma explicitação disso. A movimentação social, o salto dos de baixo, e aí eu correlaciono com o Clóvis Moura, nós temos um passado colonial de bastante violência, porque houve uma luta de classes intensa, uma quilombagem permanente, uma ação permanente dos escravizados, que forjou uma elite temerosa dos de baixo.
Portanto, os de baixo, ao lutarem por reformas sociais que sejam, eles se depararão necessariamente com uma intransigência que exigirá dos de baixo responder à altura ou sucumbir. Ou tomar um revés, uma contra-revolução preventiva. É nesse sentido que a nossa relação com o marxismo ela é muito pertinente, sim. O Manifesto do Partido Comunista diz respeito, sim, à realidade latino-americana. Há um espectro que ronda a América Latina. Há um espectro que ronda a Europa, há um espectro que ronda a América Latina. A diferença que o Florestan Fernandes e os marxistas brasileiros mais aguçados no que diz respeito à particularidade brasileira nos alertam é que esse espectro chama-se onda negra, medo branco. É nesse ponto que, nesse sentido, a racialização e o debate de gênero são muito centrais para a tática da Revolução Brasileira. Em síntese, para terminar, a Revolução ou será preta ou não será. Certo, companheirada? É isso. Não, Márcio, maravilhoso. Obrigado aí pela exposição, compa. Nós vamos a fazer um debate agora em núcleos de base, ¿no? Van a ser 3 salas onde vamos a ter dividida nossa turma por 10 minutos, Márcio. Aí eles vão a refletir sobre todo esse percurso histórico, sobre todos esses apontamentos que você nos deixa, né? E vão a tentar também sistematizar as dúvidas. Aí, novamente, você vai ter outro tempo para desenvolver suas ideias, caso não conseguiu agora nesse momento, e para responder. Então, vamos a ir fazendo a divisão de sala. E nesse momento, Márcio, tu consegue tomar água, esticar as pernas, relaxar, certo? Em 10 minutinhos a gente volta aqui. Valeu, compas. As salas já estão abertas, tá, pessoal? É só clicar aí que vai direcionar vocês para a sala certinho. Daniel, você quer comentar algo? Daniel Teles, Leste 3. Daniel, você quer comentar algo, Daniel? A gente tem a Simone, a Jade, ainda aqui, né, e o Daniel, mas é só eles clicarem que eles vão para as salas, tá? Você tá mudo, Hector. A Simone está de ouvinte e não sei o beleza. Daniel, então vamos ficarnos por aqui, esta vez em silêncio, que te parece? Tá ótimo. Beleza, então já estou por aqui.
Oi, oi, gente, estamos voltando. Ficamos no susto com essa nova forma. Ela é tanto arbitrária, mas ela é funcional, viu? Ela não Ai, interessante, né, interessante. Eu Hector? não tinha participado. Da outra, na terceira aula já teve, né? Eu Sim, estava a terceira aula já viajando teve. e a internet muito ruim onde eu estava. Eu não tinha percebido. Mas tranquila, que É mais interessante. daqui aos seguintes cursos a gente vai aperfeiçoando. Então, fiquemos sossegados, que esse curso aqui é para aprender inclusive essa forma. Que bom. Vamos esperar que todo mundo volte, o Márcio já está por aí. E eu fico achando que 10 minutos é um tempão enorme, né? De repente, é como se não fosse nada. Pois é. E eu que achei que os 10 minutos era para tomar um café. Eu com uma fome danada, falei, que bom, 10 minutos, deixa eu descer para tomar uma... Era para o Márcio só para o Márcio. Então, mas para mim não ficou claro. Maria, tem mais pessoas na sala? Tem pessoas que não voltaram ainda? Aí, está chegando. Não, só se saíram da nossa chamada. Mas na sala todo mundo já está aqui. Quem entrar já vem para cá. Beleza. Tem alguém com o microfone aberto dando retorno? É a Rosemary. Isso, obrigado, Rosemary. Bom, vamos então chamar alguém da sala número 1, por favor, que sistematizou, fez a relatoria aí do que foi colocado para apresentar para o Márcio. Oi, fomos nós, Jade e Daniel Henrique, só que estávamos na sala 1 e a gente ficou conversando sobre, especificamente, a passagem do Florestan, quando o Márcio identifica, né, que tem esse momento de radicalização entre o momento em que ele estava falando das reformas em atraso e ele passa a tratar da Revolução Burguesa. E aí a gente sentiu falta, Daniel e eu, da interlocução do Florestan com outros intelectuais dessa época, se você puder pontuar, e da relação, quer dizer, da importância que teve a partir desse momento para a atuação teórica e política do Florestan a questão da universidade, porque tanto ele quanto o Darcy Ribeiro, né, vão identificar a universidade como uma instituição necessária para pensar o fortalecimento de projeto de nação. E aí o Daniel e eu ficamos conversando, enfim, que esse ano teve o centenário Paulo Freire, ano que vem é o centenário Darcy Ribeiro, então possivelmente a gente vai ver emergir muita coisa aí da universidade necessária e diálogos entre Darcy e Florestan sobre essa questão. Então, se você puder trazer um pouquinho, a gente sabe que é poucos minutos que tem, mas seria algo para apontar para a gente para os próximos passos também. Certo, obrigado, Jade e Daniel. Alguém da sala temática número 2, por favor, que consiga colocar aqui as questões. Aqui, Hector, na sala número 2 estávamos eu, a Rose e o Gabriel. Isso, né? E nós achamos assim a aula do Márcio muito bacana, as referências, né? Anotamos várias coisas para voltar, né? Alguns pensadores aí muito importantes. Depois nós falamos um pouco sobre o final, né? Porque o Florestan ele se debruçou muito sobre a participação do negro, né? Na cultura, na história do Brasil, na cultura, na sociedade. E ele fala muito também desse caráter violento da nossa burguesia, e o Márcio terminou falando que a revolução ou será preta ou não será. E aí nós discutimos a questão de que o Brasil, a Rose Pires trouxe essa questão de que o Brasil foi pensado por homens, e parece que os homens estão sempre falando com os homens, e a gente gostaria de se ver mais representada na fala dos companheiros, né? E até o Gabriel salientou uma referência do podcast do Mano Brown, Mano a Mano, que ele fala com a Alessi Brandão, e ela fala muito sobre a participação da mulher negra, e a gente está achando que a revolução ela vai vir
da mulherada e das mulheres negras, né? Porque elas têm uma consciência, uma luta que já começa em casa, né? Para criar os filhos, e elas que sofrem as perdas maiores, porque a relação delas com os filhos e com esse genocídio que a juventude negra sofre é muito maior. O homem abandona a mulher, ela se organiza em luta, né, como o movimento aí das Mães de Maio. É isso que nós colocamos. E, por fim, até uma preocupação que eu coloquei, né? Deixa eu me abreviar, que o Márcio fala da década de 40, a década de ouro do Partido Comunista, né? Como toda a intelectualidade bebeu, né? No marxismo, como nós tínhamos uma intelectualidade de esquerda e que foi a nossa burguesia, as nossas classes dominantes prenderam, mataram, mandaram embora do país pessoas como Florestan, Paulo Freire, né? Caio Prado Júnior sofreu uma violência terrível, né? Foi preso durante a ditadura. E todos os outros, né? O Nelson Werneck Sodré, já na primeira leva, já, né? Então, nós estávamos pensando nisso, que a nossa burguesia, esse caráter contra-revolucionário que o Florestan coloca, né? Que ela esmaga, né? E que nós sofremos, que nem a década, assim, o Márcio compara o PC com o PT, né? E o PT foi muito mais longe do que o PC, porque o PT conseguiu a presidência 4 vezes, né? Então, todo esse esforço de massacrar o Partido dos Trabalhadores hoje deve merecer muito, muito a nossa atenção, uma união aí de todas as esquerdas, porque é o que nós temos aí, né? De frente mesmo. E era isso que a gente ia colocar. E gratidão, Márcio, foi muito boa essa retrospectiva que você fez. Precisamos estudar aí, pegar suas referências, tá? Obrigado, Rosemary. Alguma companheira da sala 3? Marilene? Microfone, Marilene. Então, boa noite, pessoal. No grupo 3 estávamos o Hector, o Daniel, eu, o Paulo e a Ana Maria. E a gente levantou dúvidas aqui. Colocamos que a exposição foi muito boa, mas muito densa, né? E que a gente precisava ter lido bem os textos para poder acompanhar melhor, né? Colocamos ainda, houve uma colocação sobre o Caio Prado, se existe alguma referência no que ele colocou hoje, né? Se a gente pode fazer uma travessia para analisar alguma situação hoje com o viés do Caio Prado. Levantamos também que realmente os movimentos negros, a situação dos negros aqui está sendo muito forte, principalmente com relação às mulheres, né? Mulheres muito fortes, e os movimentos estão sendo compartilhados para uma mudança mesmo, né? E a outra questão é que o Partido Comunista Brasileiro tem origem no Partido Russo, né? O Partido Comunista Russo. E isso, quando houve as quedas todas, a gente sofreu um impacto muito grande. E a outra questão é até que ponto o PT bebe nessa fonte do marxismo. Ou não. Bebe ou não. Só isso. Se os colegas quiserem colocar mais alguma questão aí, Hector, Ana, Daniel. ¿Alguien más da turma quiere acrescentar algo, compañeros, compañeras? Se não, Márcio, fica contigo. Não, ainda bem, né? Ainda bem que ninguém vai colocar mais nada, porque, nossa senhora, eu fui densa, vocês também não pegaram leve comigo agora aqui, não, massa. Fantástico, gente. Obrigado aí pelos apontamentos, pelas questões, pelas críticas. É a primeira vez que eu faço essa exposição nesses termos, né? Então, essa
esses retornos são legais para a gente ir qualificando a exposição, até porque nossa função é aprender a ler para ensinar os camaradas, né, como diz a música, ou seja, né, é estudar para subsidiar a luta social. Então, recebo com muito carinho aí todos os apontamentos, inclusive as críticas. Daí que, vamos lá, Florestan Fernandes e a universidade. Puxa, é uma pena a minha companheira não estar aqui nesse momento, porque ela manja, ela estuda muito essa parte, ela é também professora da rede estadual e tal, e ela tem uma dedicação muito forte ao debate da educação e em especial, nos últimos tempos, ela tem se dedicado à tríade aí, né? Paulo Freire, Florestan e Darcy Ribeiro. Fica aí até, inclusive, a dica, mais para frente, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ela tem muito a contribuir para esse debate. Eu aprendo com ela, né? Bom, naquilo que... A relação do Florestan Fernandes com a universidade, ela vai tendo fases, né? Porque o Florestan Fernandes, ele tinha... o Florestan Fernandes, ele tinha um horizonte de democratização do ensino superior, né? Ele tinha, na verdade, um horizonte de democratização da educação como um todo, né? Então, ele tem uma parte muito importante do Florestan Fernandes discutindo educação de base e qual a função da educação universitária, quase como um apêndice da educação de base. Para ele, a importância da educação de base era fundamental e a universidade tinha que estar a serviço da educação de base, em alguma medida, em uma síntese geral do pensamento Florestan sobre educação. E isso era um debate que estava colocado para ele, para o Antônio Cândido e para o Anísio Teixeira, pensando num grupo de intelectuais que ele teve um primeiro contato para fazer essa discussão de maneira mais assintosa, assim, mais sistematizada. Então, eu faria esse primeiro apontamento. O segundo apontamento é quando o Florestan Fernandes percebe essa, digamos, natureza das elites brasileiras, e aí que ele torna ainda mais intenso a sua necessidade de pensar uma universalização da educação. Então, até a década de 60 tem um horizonte, digamos, de uma radicalização da democracia no Florestan, e o tema da educação é muito central. Ele participa ativamente das campanhas, né, pela educação pública. Ele está nesse contexto da década de 60 fazendo essas campanhas, e eu diria que a década de 80, quando ele se torna um parlamentar, e na década de 90, quando ele tenta levar a cabo essa sistematização. Mas aí eu pessoalmente tenho menos domínio nessa parte do Florestan, e aí posso consultar minha companheira e posteriormente passar para o Hector e fazer, na verdade, uma proposta aí de uma conversa com ela, que ela manja muito, muito, muito de educação, e acho que todos nós aprenderíamos com ela. Uma pena ela não estar aqui, senão ela já interveria, faria uma intervenção agora sobre esse tema. No que diz respeito às interlocuções do Florestan, nossa, Florestan é um universo, né? Nós ficaríamos um ano no Florestan, e as intersecções dele com intelectuais do período são gigantescas, quase incomensuráveis. Ele trocava ideia com todo mundo, assim. Foi um autor de muitas interfaces, de muito diálogo. Mas eu diria que existem figuras marcantes em dados períodos, né? Roger Bastides é uma grande figura para ele, né, num dado período. A figura dos seus alunos, né, mais próximos e colegas, como o Antônio Cândido, são outras interfaces. Acho que o Antônio Cândido é muito central. Mas talvez o mais perene, e quem conta essa história foram companheiros que conviveram com os dois na PUC. Quando eles voltam do exílio, enfim, né, a PUC passava por um período... a PUC foi muito importante na ditadura,
e acolheu muita gente, Paulo Freire, Florestan, Ottaviani. E o professor Rago, Antônio Rago, professor de História da PUC, ele conta que ele, acho que talvez a amizade intelectual mais bonita que ele tenha visto pessoalmente foi a do Ottaviani e a do Florestan. Era algo assim era muito intensa a relação entre os dois. Mas o Florestan Fernandes, ele dialogou com todo o ciclo da década, dos períodos em que ele produziu, né? Tem diálogo dele com Gilberto Freire, com Caio Prado, internacionalmente ele também dialogou com muitos intelectuais, mesários, enfim. Então, é difícil fazer uma caracterização, né, das suas principais referências em se tratando de Florestan, porque ele, de fato, é um vulto do pensamento, é uma força da nossa natureza, uma força da classe trabalhadora brasileira. Quem fala isso é o José Dirceu, tem um famoso documentário que o MST fez do Florestan Fernandes, com depoimentos. Vale muito a pena pegar esse documentário, né? O Florestan Fernandes, e ali talvez estejam seus principais interlocutores, mas eu acho que difícil a caracterização das grandes interlocuções, que ele bebeu de muitas fontes, dialogou com muita gente, trocou com muitas pessoas. Sobre a questão dos negros, e em especial o debate de mulheres negras, é fantástica a observação das companheiras, né? Se a gente for observar, a observação ela é pertinente por muitas coisas, mas eu diria que tem duas centrais. A primeira, pelo fato do movimento negro brasileiro, ainda que ele não saiba disso, o movimento negro brasileiro se tornou, nos anos 2000, nos últimos 20 anos, a vanguarda da luta antirracista no mundo. O movimento negro alçou lutas e venceu barreiras que nem o mesmo movimento negro estadunidense conseguiu êxito em algum dos pleitos. Por exemplo, a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos, né, de ensino fundamental, médio, universitário, enfim, a transversalidade dessa discussão, não tem nada parecido no mundo, nem nos Estados Unidos. Eu tive nos últimos 10 anos umas 3 oportunidades de interlocução com companheiras e companheiros dos Estados Unidos. Duas vezes eles aqui e uma vez eu fui para lá. E não tem nada parecido nos Estados Unidos com a Lei 10.639. Nada parecido com a Lei 10.639. Então, só por isso é uma demonstração de um êxito de um movimento social que fez um diagnóstico do tempo. Porque qual era o diagnóstico do tempo do movimento negro da década de 80? Eles sintetizaram uma série de lutas antirracistas internacionais e olharam para o Brasil e falaram: um povo que não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Para a América Latina isso é muito importante. Para a luta, né, para o horizonte revolucionário, isso é muito importante, Então, foi um diagnóstico muito preciso, né, do movimento negro nesse sentido. E conseguiu executar, fez o diagnóstico e executou. Nós poderíamos discutir como se deu os limites, as possibilidades, mas há um fato histórico nesse processo todo que não pode ser desconsiderado. E quem levou a cabo esse processo foram as mulheres negras, porque o movimento negro tem 3 décadas, ele é capitaneado por as lideranças todas, pode observar, todo o setor do movimento negro, os principais setores do movimento negro contemporâneo, com raríssimas exceções, eles são liderados por mulheres negras. Todas as ministras da igualdade racial foram mulheres. Então, é evidente, e o movimento de mulheres negras tem conseguido também êxitos diretos ou indiretos, né? Por exemplo, essa é uma discussão contemporânea muito importante, e por isso que eu acho que é muito pertinente a provocação das companheiras. Todas as lutas que culminaram no SUS, em especial, por exemplo, o movimento de moradia e o movimento de familiares do SUS,
né? O SUS é um movimento que ele tem de um lado, né, os sanitaristas, né, médicos e profissionais da saúde que discutiam uma ideia de saúde, mas a força da coisa toda foram os familiares e atendidos, né, em geral, mulheres negras, as lideranças, né, desse processo. O movimento de moradia, né, os movimentos de moradias, a base e grande parte das lideranças são de mulheres negras. A lei, a PEC das empregadas domésticas é uma conquista, né, do movimento de mulheres negras, direto e indiretamente. Portanto, assim, os êxitos, né, do movimento, eles são explícitos e notórios. O fato é que, por outro lado, fazendo uma crítica não só à minha exposição, mas também à obra do Florestan, ele ainda trabalhou com a unidade ontológica do negro. Então, quando ele está falando do povo negro, ele está pressupondo homens e mulheres. Ele está achando que a categoria negro, né, enquanto categoria política, daria conta de todas essas especificidades. Tem pouquíssimas produções do Florestan que fazem essa interface. Obviamente que ele estava atento ao debate da questão de gênero. Ele é orientador da Safiotti, ele pega a agenda e aponta, precisa estudar esse ponto. Ele não estava alheio a essa discussão. Mas, como grande parte do próprio movimento negro da década de 80, isso só vai mudar no final da década de 80, no Congresso de Valência, tem o famoso Congresso do Movimento de Mulheres Negras, que aconteceu em 87, no Rio de Janeiro. Ali é a virada. Ali nós temos a virada e a tomada de poder. Assim, as mulheres passam a ocupar proeminência no movimento social. Então, essa é uma coisa que não está sistematizada no Florestan Fernandes. Há subsídios na obra, mas esse é a nossa tarefa. É a nossa tarefa de absorver a obra do nosso mestre e avançar naquilo que está colocado para a nossa agenda. Então, pleno acordo com as companheiras. Daí vem o debate sobre... foi denso, né? Muita coisa, de fato. Vou rever, pontuar, talvez a gente tenha que diluir isso em mais encontros e tal. A ideia foi fazer esse grande panorama. O convite foi um convite muito, né? Marxismo no Brasil, marxismo no Brasil. É um dos centros mais profícuos do debate do marxismo, né? Não só na América Latina, como no mundo, mas não é fácil debater marxismo no Brasil. Tentei dar conta aí de um grande panorama, talvez rever caminhos aí. Obrigado pela dica. Ainda assim, naquilo que eu tentei apontar, né, dos influxos, a atualidade do Caio Prado Júnior, muito grande. O Caio Prado Júnior, ele descreve o Brasil do golpe de 2016 em diante. O entreposto de produção de bens primários para consumo na metrópole. O agro é pop? Para quem, né? É isso, né? Onde está sendo... A gente produz em demasia para consumo em outro lugar. A mercadoria se efetiva, o processo de realização da mercadoria tem se dado em outras praças. O que volta para quem? E aí o paradoxo a gente produz em demasia, nós somos uma potência de produção alimentícia e a população morrendo de fome, né? 112 milhões de pessoas vivendo uma situação de limite de segurança alimentar. Então esse é um ponto que permanece válido da análise do Caio Prado Júnior, a pertinência do autor. Agora, tem veredas internas que precisam ser qualificadas e já foram, né? O Clóvis Moura já é um avanço da obra do Caio Prado Júnior, a Lélia Gonzalez já é uma crítica avançada da obra do Caio Prado Júnior. Então, a gente... o Brasil é muito bem servido do pensamento social, viu? A gente é muito bem servido. O problema é que, às vezes, ele não é tão bem distribuído. A gente lê desproporcionalmente Caio Prado Júnior, ainda que seja um vulto, não dá para passar. Não é uma escolha. Tem autores que eu falei, por exemplo, o Leôncio Bausman, tal, é uma escolha, né, para reconstituir o pensamento, para saber que existiu e tal, mas tem limite. O Caio Prado Júnior não, ele tem validade. No entanto, depois do Caio Prado Júnior, tem pessoas que absorvem o Caio Prado Júnior criticando, Clóvis Moura. A Lélia Gonzalez mostra os limites, inclusive, do debate, digamos, sexista no interior da obra do Caio Prado Júnior. Tem um texto dela chamado
cultura e sexismo. Poxa vida, eu mando depois pro Hector, um clássico, muito bom texto dela sobre esse tema, da crítica que ela faz, por exemplo, ao Caio Prado Júnior. Nós discutiríamos a Lélia Gonzalez nas suas ênfases também. Essa é uma Lélia Gonzalez, mais já próxima da psicanálise, enfim. Tem avanços e debates que são... Mas, assim, ela é uma outra autora inescapável, mas a gente, em geral, escapa dela e só fica no Caio Prado. Então, mas é isso, o Caio Prado tem essas... Movimento de mulheres a gente já conversou, e o debate, a comparação, a analogia entre PT e PCB. Vixe, isso dá pano para manga. Pano para manga sem precedentes, assim, né? Eu gosto muito de uma análise que o professor Lincoln Seco faz sobre a história do PT. Ele é um intelectual ligado, né, ao Partido dos Trabalhadores, mas também um intelectual de muita consistência, e ele tem uma frase que eu acho que, com limites e acertos, o PT foi o que a classe trabalhadora brasileira construiu nos últimos anos, assim. E acho que a gente precisa voltar a ter uma esquerda que... A frase é clichê, é démodé, mas existe uma coisa chamada tática e estratégia. E aí, ou seja, eu vou florear, mas não vou responder. Mas veja, uma vez eu estava em Cuba, e aí um companheiro, né, nós estávamos discutindo, como é clássico, né, da esquerda latino-americana, um debate fervoroso, tal. E para a análise cubana dos dirigentes cubanos, obviamente que o PT era um partido aliado, era um governo aliado, né? Ele respeitava as nossas diferenças enquanto esquerda, mas apontava explicitamente. E chegou um momento que nós estávamos ali criticando o PT, criticando a Revolução Cubana, tal, e aí eles viraram assim, e aí é a carteirada, né? Companheiro, vocês fizeram a revolução? Vocês fizeram a tarefa de vocês? Assim, faça a revolução. Aí a gente troca ideia no mesmo nível. Eu acho que a gente tem... gostoso mesmo é fazer a revolução, né? Taticamente, para não falar que eu... Sou de Itaquera, não vou me esquivar tanto da treta. A luta está horizontando, que a gente vai ser esse um dos instrumentos, talvez o principal, nesse período. Se tiver que ser esse o instrumento principal, que utilizemos. Né? O amor é a revolução, não é? A tática é muito flexível, o horizonte não. O programa ele é inflexível. A tática ela precisa ser muito bem alicerçada diante dos desafios contemporâneos. Viva a classe trabalhadora brasileira, predominantemente negra e feminina. Certo, companheiros? Certo, companheiras? Ficamos assim. Maravilhoso, camarada. Somos gratos e gratas aí por tua participação. Bom, não sei se alguém mais quer, se o Márcio permite, uma última questão, se alguém quiser colocar alguma questão. Não? Perfeito, Márcio. Vamos descansar, né, companheirada? Essa semana não foi fácil. Márcio, fiquem bem, companheirada. Até a próxima. Escuta, Márcio, rapidinho aqui que eu te queria dizer que é preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Aos que têm vocação para escravo, mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo aos escravos por vocação, devem ser obrigados a ser livres, quando as algemas forem quebradas. É preciso, compa, não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. O homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo. E pode mesmo existir quando se é livre. E, no entanto, ele é, em si mesmo, a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso, compas, não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer.
con esas palabras de Marighella, con esa fuerza ahí de nuestros povos en luta y rebeldía, nos despedimos nuestra aula, nos agradecemos a Márcio aí pela sua bela contribuição e todos e todas aí pela sua participação e seguimos caminhando, compas, sem medo, com coragem, com a rebeldia. A próxima é terça-feira? Isso. Próxima retoma terça-feira. Tchau, tchau, camaradas. Tchau. Márcio, te devemos o presente aqui de casa, campa. Obrigadíssimo. Tudo bem. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Viva